Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos, todos que estão aqui ao vivo. É um prazer ver cada vez mais pessoas aí interessadas nesse momento. Um momento, como a gente estava falando aqui, de paz, de pausa, de sair da correria do dia a dia e da semana e entrar num lugar de estudo pessoal, onde as preocupações são com os nossos temas internos, de uma forma leve, descontraída, uma forma que a gente se sinta bem de fazer porque está aqui por livre escolha, podia estar fazendo outras coisas, decidiu estar aqui. Também sejam muito bem-vindos, todos que estão vendo gravado, também é uma escolha, e fiquem super à vontade depois para fazer comentários aí no YouTube, onde quiser. A aula de hoje vai ser sobre a palestra Pessoa número 26, Descobrindo os Próprios Defeitos. Tema que pode parecer estranho, por um lado, mas para quem gosta de autoconhecimento, é uma palestra que vai levar a gente para dentro, né? Para conhecer e realmente buscar defeitos. O que pode ser contraintuitivo, mas a lógica é que se você mesmo faz essa busca de uma forma organizada, sem perfeccionismo, você já se prepara quando esse defeito aparecer no mundo, porque ele aparece. E os seus defeitos os outros sabem. Então, se você já faz essa busca, você trabalha ele por conta própria e aí você consegue manejar isso que está dentro de você de uma forma melhor. Para quem não conhece o Pathwork é um caminho de autoconhecimento que que é baseado em 258 palestras que foram canalizadas por Eva Pierrakos. Então, tem um componente espiritual forte, no sentido de que foram palestras transmitidas por uma entidade chamada de O Guia, mas o que eu acho muito interessante de destacar é que o objetivo do Pathwork não é só o autoconhecimento, mas sim a gente se conhecer para manifestar uma parte nossa que é divina, nossa essência, o lugar onde a gente faz as nossas melhores decisões, cria as melhores coisas, tanto quanto possível. Porque não tem no Pathwork a ideia de um perfeccionismo, de ter que chegar em algum lugar. Mas também não tem a ideia de que onde eu tô tá bom, porque sempre tem algo que a gente pode melhorar. Então, a ideia é que esse caminho seja muito leve, muito profundo, mas muito gostoso de se fazer acima de tudo, apesar de que, como o guia fala várias vezes, em muitos momentos ele pode ser um pouco desconfortável. O que é interessante é que quando a gente começa a entender que quando eu me preparo para olhar um desconforto, olho esse desconforto e trabalho ele e me torno melhor porque eu consegui trabalhar esse desconforto, isso é muito saudável, isso deixa a gente mais feliz. Então, é um pouco da lógica que a gente trabalha aqui. As ferramentas que a gente usa para esse trabalho, eu revisei da semana passada para cá, eu continuo achando que são 5 ferramentas, mas eu percebi nessa palestra uma coisa que foi importante para eu mudar em relação à semana passada. Então, as 4 primeiras ferramentas são as mesmas: prece, meditação, revisão diária e a vivência e aplicação dos ensinamentos na vida prática. O guia fala isso várias vezes e todo o trabalho de autoconhecimento que se preze pede para que você busque aplicar na vida o que você está aprendendo. Senão, você fica só com um trabalho teórico. Eu punha normalmente uma quinta ferramenta que era o estudo, né, dessas palestras em grupo ou em atendimentos individuais. Mas eu vi que se você faz a prece, a meditação, a revisão diária e vivencia, você já está estudando. O que é uma ferramenta necessária, que o guia fala em vários momentos, é ajuda externa, por algumas razões. Primeiro, porque se você tenta fazer tudo sozinho, a sua mente começa a te distrair de certos conteúdos, aquilo que você mais precisa ver, você não tem feedback para olhar. Então é muito importante você ter ajuda externa. E ajuda externa, tanto humana, né, com helpers, com facilitadores, mas também ajuda espiritual. Por quê? Porque às vezes você não está achando a pessoa para te ajudar. O guia fala nessa palestra, inclusive, que você pode parar e fazer uma prece, pedir ajuda espiritual para um determinado problema. Então esse caminho ele une essas forças, une a espiritualidade como componente que vai interagir constantemente com o seu trabalho de autoconhecimento. E isso tudo, pedir ajuda externa, às vezes é um tema para nós, para a nossa criança interna. Ainda mais gente que gosta de ser muito autônomo, fala assim: não, eu sou autônomo, eu vou dar conta sozinho. E por trás disso tem uma disposição, uma determinação, uma autorresponsabilidade, mas pode haver uma criança que aprendeu a se virar sozinha
e tem dificuldade de pedir ajuda. Então, o fato de lembrar que a ajuda externa é necessária e que é importante pedir essa ajuda é um fator, eu acredito ser uma ferramenta também que o guia fala nessa e em várias palestras. Tem muitos benefícios pedir essa ajuda. Tudo bem? Alguma dúvida, comentário até aqui? Não? Então, nossa dinâmica hoje. A gente vai ter momentos de prece e meditação, a gente vai estudar alguns trechos da palestra, a gente vai fazer um exercício. Quem não tiver uma folha de papel em branco, e de preferência A4, pode providenciar depois da meditação, porque vai precisar para o exercício. E como a aula está sendo gravada, deixa eu até checar, está gravando, é, qual, fiquem à vontade para falar sobre dúvidas, sensações, do que viveu na aula. Mas eu peço para não compartilhar suas histórias pessoais, muito menos histórias pessoais de outras pessoas, porque está gravada. Então a gente nunca sabe. Agora você está na maior disposição de contar uma coisa importante, aí passa um mês ou dois, um ano ou dois, fala, ah, não queria ter falado isso gravado. Então, a ideia é que você possa tirar dúvidas, comentar também sua visão sobre isso, fique à vontade, mas sempre sobre o tema da aula. Muito bem. Então, para a gente começar, eu vou convidar todos a fecharem um pouco seus olhos, colocarem os pés no chão, e eu vou usar um texto, que é o texto que eu solto toda quinta, ele está depois disponível no YouTube e no nosso blog. Mas, em primeiro lugar, vá reconhecendo sua decisão de estar aqui nesse momento, fazendo essa aula, seja ao vivo, seja gravado. Você decidiu se dar esse momento. E vai percebendo como você está se sentindo. E nesse primeiro momento, apenas acolha como você está se sentindo, sem precisar mudar nada. E talvez essa simples observação nesse campo que a gente está começando a criar aqui agora já comece a gerar alguma mudança no seu estado interno, ou talvez não. E aí, para contribuir com a sua preparação para essa aula, eu te convido a fazer uma prece para o Deus dentro de você, ou para as forças divinas que você acredita existirem dentro de você, para que elas te preparem para a aula que será dada. E mantendo esse estado de preparação, vá se abrindo para esse pequeno texto criado a partir da palestra de hoje. A coragem de se ver de verdade. Há um momento no caminho em que percebemos que não dá mais para viver apenas na imagem que criamos de nós mesmos. Uma imagem arrumada, controlada, muitas vezes distante do que realmente sentimos. É aí que começa o trabalho mais bonito.
o de olhar para as partes que evitamos. Descobrir nossos defeitos não é se machucar, nem se culpar, nem se colocar para baixo. É simplesmente ter coragem de enxergar o que está escondido atrás de nossas defesas. Às vezes encontramos impaciência, ou orgulho, ou medo de ser vulnerável, ou aquela teimosia silenciosa que insiste em ter razão. Cada um tem suas formas de se proteger. E não há nada de errado nisso. Essas partes nasceram para nos ajudar a sobreviver quando éramos pequenos. Só que agora, adultos, elas começam a apertar demais, a nos impedir de respirar com liberdade. Olhar para isso não é se julgar, é começar a se libertar. É importante lembrar que o problema nunca é ver o defeito, mas ignorar o que ele está tentando nos mostrar. Às vezes é um pedido por cuidado, às vezes por verdade, às vezes apenas um chamado para olhar com mais sinceridade. Quando conseguimos dizer com honestidade: sim, eu faço isso. Eu sou assim quando estou com medo. Eu reajo assim quando me sinto ameaçado. Então algo lindo acontece. A dureza se desfaz, o coração amolece, a alma ganha espaço para respirar. Ver um defeito é como acender uma luz num quarto escuro. Nada muda de imediato, mas agora podemos enxergar. E quando vemos, podemos escolher. A descoberta não serve para nos envergonhar, mas para nos aproximar de quem somos de verdade. E, passo a passo, começamos a perceber. Por trás de cada sombra há sempre uma força escondida, uma qualidade que ainda está tentando florescer. É assim que a transformação acontece, quando paramos de fugir e nos tornamos capazes de nos ver de verdade, com responsabilidade e com amor. Vai respirando, percebendo como esse conteúdo começa a chegar até você. E quando quiser, pode ir lentamente abrindo os olhos, para que a gente comece os trechos dados pelo guia. Muito bom. Todo mundo de volta. Caiu alguém? Não. Aqui, todo mundo aqui. Então, espero ser todos bem. Vamos para as primeiras palavras do guia nessa palestra. Saudações em nome de Deus e de Jesus Cristo. Trago-lhes bênçãos, meus queridos amigos. Na última vez, falei sobre a dificuldade nesse caminho e sobre quão perigoso é abordá-lo, decidir por ele com a ilusão de que, com algumas meditações e alguma fórmula milagrosa, todos os seus problemas terrenos irão desaparecer. Por outro lado, é igualmente distante da verdade superestimar as dificuldades nesse caminho. Posso ver que alguns de meus amigos ficaram um pouco amedrontados e que esse medo injustificado serve de desculpa para o eu inferior, que sempre quer evitar a purificação e o aperfeiçoamento. Então, eu acho, primeiro, sempre uma lembrança, né, sobre as saudações que o guia traz, trazendo Deus, Jesus Cristo, como fontes de força, fontes de bênção. Não que todos que façam esse caminho sejam cristãos necessariamente, pelo contrário, tem ateus, tem judeus, tem budistas, mas a fonte, né, que este guia traz tem muita ligação com Jesus Cristo. Nas aulas anteriores, inclusive, a gente explicou o papel de Jesus Cristo dentro da visão do Petro. Mas o que eu acho bem interessante desse trecho é, primeiro, tirar ilusões, que é assim, não acho, começou a estudar, está seguindo lá as 5 ferramentas, vai dar meia dúzia de meses aí, pronto, a vida ficou iluminada. Não é assim. Acho que só se você pensar a formação do pastor, que leva em torno de 10 anos para você se tornar helper, e a gente percebe que é só o começo. Então, no pastor não há pressa assim de, eu vou resolver todos os meus problemas. Não, a gente vai dia a dia, mês a mês, ano a ano, se melhorando naquela linha do tanto quanto possível. E ao mesmo tempo, então algumas pessoas pensam muito no tempo, isso vai é muito tempo.
Na verdade, esse trabalho é até o fim da vida, né? O trabalho de autoconhecimento. Então, desmonta um pouquinho a nossa mente que quer resultados rápidos. E, ao mesmo tempo, alerta de que quando a gente começa a ficar um pouco com medo, vai ser muito difícil, vai ser terrível, é um tipo de resistência que vem do eu inferior, que é a parte nossa que não quer mudar ou que não quer pagar preço nenhum. Até gostaria da mudança se não tivesse preço a pagar. Mas tem, como tem, né, uma das leis espirituais, então é uma forma que o eu inferior tem para tentar evitar uma parte nossa, né, um eu nosso que quer evitar a purificação. E aperfeiçoamento é ficar dizendo que vai ser muito difícil. E o que eu acho mais interessante que deixa isso menos difícil, muito palpável, são as ferramentas que são muito práticas, muito claras, as palestras com uma clareza muito grande. E aí a gente vai trabalhando passo a passo. Tudo bem? Comentários, dúvidas? Não? Então, aí ele traz algumas coisas interessantes sobre essa para entrar nessa palestra, né? Posso observar pensamentos em alguns de meus amigos entre a última palestra e a dessa noite. Não basta que eu seja uma pessoa decente. Deus nos ama a todos, e se eu apenas tentar ser bom e me comportar corretamente, isso deve ser o suficiente, né, para Deus continuar nos amando. Aí ele diz assim: não, meus queridos, isso pode ser suficiente para algumas pessoas, mas para alguém que seja guiado a ouvir isso, também existe uma obrigação envolvida. E essa obrigação significa que mais é esperado de vocês do que simplesmente ser alguém que não faz mal aos outros. Aí, nessa parte eu li e falei, bom, mas se a pessoa quiser, né, não quiser essa obrigação, por quê? Que mal é esse? Aí ele traz mais para frente. O que constitui mal aos outros? Fazer mal a alguém não é apenas roubar dele ou dizer coisas feias pelas suas costas ou qualquer coisa desse tipo. Você pode fazer mal a alguém por não ter amor o suficiente. Você pode fazer mal a outra pessoa por não ter compreensão suficiente, por ser cego. Então aqui ele muda o referencial. De novo, esse caminho visa que a gente revele o nosso Deus interior, a nossa essência divina. Se a gente não está fazendo isso em termos de quantidade, qualidade, quantidade de amor que a gente consegue distribuir e que a gente tem, não estou falando para conseguir algo que a gente não tem, mas se a gente tem dentro de nós qualidades que a gente pode distribuir ao mundo e a gente não o faz, é uma forma de fazer mal aos outros, porque eles ficam sem o que a gente poderia estar oferecendo. Nessa linha, para dar um exemplo aqui da aula, eu tenho essa habilidade de dar aula aberta. Se eu não tivesse fazendo, eu estaria fazendo mal a vocês. Porque é uma habilidade que eu tenho, eu posso oferecer, estou a fim de oferecer, ninguém está me obrigando, não, vou num chicote, não li na palestra que tem que fazer, não. É uma vontade, é uma habilidade, e que se vocês não estivessem recebendo isso, eu estaria fazendo mal a vocês. E a quem está vendo gravado também. Então, cada um pode fazer um pouco essa reflexão, mas com cuidado para não entrar num lugar de exigência. É um olhar para o que eu tenho de bom, que eu quero oferecer, ainda que vai me dar um trabalhinho, mas pô, é um trabalho que, pensando bem, até vai ser legal, porque eu gosto disso, e eu posso fazer. Quando você se abre para isso, a vida fica mais rica, fica mais potente. E além de você fazer bem para você, você deixa de fazer mal aos outros nessa visão dessa palestra. Dúvidas, comentários, reflexões? Não? Eliana, você clicou aí para abrir o áudio, não? Não? Não, desculpa. Tá bom. E aí, ele segue nessa palestra. Prometi mostrar a vocês como devem fazer para começar nesse caminho. Vocês todos sabem que é de importância imperativa obter autoconhecimento. O primeiro passo será, logicamente, pensar tão objetivamente quanto vocês forem capazes sobre a sua própria pessoa, todas as suas boas qualidades e todos os seus defeitos. Então, autoconhecimento exige conhecer a você mesmo. E ele traz esse olhar de sim, eu tenho qualidades e sim, eu tenho defeitos. Ninguém nega isso, mas parar e olhar não é o normal da gente fazer.
Então, o que ele diz? Escreva uma lista, porque o ato de escrever ajuda a conseguir uma condensação compacta e uma concentração daquilo que vocês tiverem descoberto até o momento, além de evitar que esse conhecimento lhes escape das mãos. Isso poderá, preto no branco, proporcionar um novo discernimento, o que já irá resultar em um tantinho de desapego em sua consideração para consigo mesmos. O que ele quer dizer com consideração para consigo mesmo? Normalmente a gente cria uma imagem de nós muito, um pouco pelo menos, melhor do que a gente realmente é. É normal, você quer manter ali uma imagem de que, pô, eu sou até legal nisso, legal. Defeitos são poucos, qualidades são muitas. Tem pessoas que defeitos são muitos, qualidades são poucas, mas não faz uma lista para botar assim preto no branco. Então, o primeiro passo que ele diz nesse caminho, e aqui para quem viu, ele está dando um curso, né? Ele está falando que as palestras vão ser um curso de desenvolvimento, ele está dando um exercício prático. E isso é uma coisa bem interessante do Petro, que assim, ele é muito prático, ele vai dar exercícios, ferramentas, palestras que você pode aplicar na vida. Então, aqui um primeiro exercício bem prático para você parar e pensar, poxa, eu poderia fazer uma lista mesmo das minhas qualidades e defeitos e olhar para essa lista. Tudo bem? Se alguém tiver dúvida, levanta a mão aí que eu paro e a gente fala. Bom, depois que vocês tiverem feito isso diligentemente, o próximo passo seria pedir a outro alguém que os conheça muito bem que lhes diga o que ele ou ela verdadeiramente pensa a seu respeito. Sei que é preciso um pouco de coragem para fazer isso. Considerem esse o primeiro esforço para superar um pouco do seu orgulho. Então aqui ele está dando duas dicas numa só. Primeiro, que é assim, você falar dos seus defeitos é uma coisa. Agora, muitas vezes a gente acha que as outras pessoas não veem defeitos em nós, mas nossos defeitos são claríssimos para os outros. Às vezes mais para os outros do que para nós. E quando você pega alguém que te conhece e é, pergunta de boa, o que você acha que eu tenho de qualidades e defeitos? Você escuta coisas que às vezes você fala, poxa, verdade. Ou talvez fale, não, isso aí é da pessoa, mas você cria um tipo de conversa diferente que pode ser muito rico. E o segundo recado é que a gente normalmente precisa fazer um trabalho para reconhecer o nosso orgulho. Então, quando a gente tem uma resistência a perguntar, o que que eu vou ouvir? Aí você percebe, olha, eu tenho um orgulho em mim, porque se eu não quero nem ouvir o que uma pessoa que me conhece, que gosta de mim, acha a meu respeito, é porque eu tenho uma imagem de que eu não posso ter defeitos, ou que eu nem tenho defeitos, ou só os defeitos que eu já conheço. Então aqui é um bate-bola, assim, dois coelhos com uma cajadada só. Aí ele segue. Seus próprios amigos ou familiares o conhecem muito bem. Por isso, meu conselho é perguntar àqueles que o conhecem muito bem, porque, independentemente daquilo em que acreditarem, eles o respeitarão por seu sincero empenho de melhorar, de aprender sobre seus defeitos, de ser capaz de ouvir a eles se você perguntar da maneira correta. Explique a eles que quatro olhos com frequência enxergam mais do que dois, que você deseja se conhecer a fim de melhorar e que não ficará magoado nem se zangar com eles, mesmo que digam algo que possa lhe parecer injusto. Então, olha a simplicidade, né? Uma coisa que pode parecer tão difícil. Colocado assim, você fala, meu, é verdade. E se alguém ainda tiver resistência, é só pensar no inverso. Se um amigo, um parente, alguém que gosta de você, chegasse para você e falar, meu, me ajuda a ver meus defeitos, eu acho que olhando junto você vai me dar algumas dicas boas. Eu diria que provavelmente todos que estão aqui se disporiam a falar, não, eu posso dizer sim, você está pedindo para saber, você tem esse defeito na minha visão. Ah, faz sentido que vocês aceitariam revelar para algum conhecido os defeitos que você vê nele se eles te perguntassem assim, dessa forma? Só um sinalzinho com a cabeça aí para eu saber se vocês topariam ou seria muito difícil para alguém. Então, percebe? Para o outro, fazer para o outro bem, mas você se pôr nesse lugar às vezes é mais difícil. Então aqui ele está deixando simples de que isso pode ser muito rico e muito útil. Dúvidas? Não? Bom, e aí quando contar faz o quê, né? E quando eles de fato lhes contarem quais são os seus defeitos, pensem sobre isso calmamente.
Com frequência, pode ser o caso de alguém dizer alguma coisa que vocês, no primeiro momento, que a vocês, no primeiro momento, pareça inteiramente injusta e vocês podem se ofender. Mesmo que vocês tenham a convicção sincera de que algo que lhes tenha sido dito seja uma injustiça, tentem pensar sobre isso mesmo assim. Eu posso dizer por experiência própria, normalmente não é, tá? Quando uma pessoa fala um defeito, você fala, isso é verdade. Normalmente, assim, uma pessoa que realmente te conhece. Você podia não ter olhado para ele, mas meu, tenho isso mesmo. Mas em algumas coisas fala, não, isso aí não, de jeito nenhum. Pode haver apenas 1% de verdade nisso. A outra pessoa pode simplesmente enxergar esse aspecto de maneira um pouco diferente ou ver apenas o seu efeito superficial. Mas o 1% de verdade naquilo que lhes é dito pode abrir uma nova porta de compreensão para vocês. Pode até ser que nem seja algo inteiramente novo para vocês, mas com frequência é necessário considerar o mesmo defeito ou traço de personalidade sobre diferentes ângulos. Então, assim, é isso que ele está convidando, da gente não ser superficial. Se alguém falou alguma coisa, pode ter 0% de verdade, pode ser uma distorção completa da outra pessoa, você pode chegar a essa conclusão. Mas se tiver 1% de verdade, você se dispor a olhar, às vezes é melhor olhar um negócio que é só 1% da sua personalidade do que pegar alguma coisa já muito grande. E não importa o tamanho do defeito que você vai trabalhar depois, se você está trabalhando algum defeito, você já está fazendo um trabalho de autoconhecimento e transformação. Não há uma exigência, a gente inclusive toma cuidado com isso, de o que você quer trabalhar? A pessoa quer trabalhar o mais difícil, né? Vamos pegar aquele meu problema mais doloroso. Muitas vezes a pessoa não dá conta disso. Agora, pegar alguma coisa um pouco mais, né? Tomar a sopa pelas bordas ali, você começa onde está mais morno, às vezes é mais eficiente, inclusive. Porque até você se acostumar com o desconforto dessa borda, entender que isso é para o seu bem, entender que vai ser bom depois, demora um pouco. Então é isso que a gente toma esse cuidado também. E às vezes pegar um problema que a pessoa vê que é menor, você vai treinando com ele antes de seguir para problemas maiores. Alguma dúvida? Comentário? Não. E aí, para quem está conhecendo o Pestrock agora, eu gosto de trazer esse modelo dos três eus que tem na palestra 14, mas eu sempre incluo, porque como é uma aula aberta para todos que querem conhecer o Pestrock, é importante saber esses três eus. Então nós temos o nosso eu superior, esse que a gente está tentando revelar cada vez mais, nosso eu divino, nossa essência divina, onde está nosso amor, nossa alegria, nosso poder pessoal, nossa sabedoria. Nós temos o nosso eu inferior, onde está aí o nosso medo, nosso orgulho, nossa obstinação, insegurança, inveja, tudo, todos os sentimentos que a gente tem e que a gente normalmente tenta esconder. E lá quando criança, quando isso aparecia, seja orgulho, obstinação, medo, raiva, ódio, pânico, qualquer coisa assim, a gente aprendeu a criar uma máscara também chamada de eu idealizado. Essa máscara, a gente tenta mostrar para o mundo algo diferente do que realmente está se passando dentro de nós. Então, quais são os comportamentos que a gente usa nessa máscara? Tem pessoas que vão mais para agressividade, tem pessoas que em certos locais vão mais para agressividade, tem pessoas que vão mais para submissão e tem pessoas que vão mais para retirar. Esses três comportamentos mascaram algum sentimento que está ali, normalmente um sentimento negativo. Então, a gente começa a ver, se a pessoa está muito agressiva, quem vê de fora fala assim, ela está insegura, está com medo de alguma coisa, ela está defensiva, que a gente chama, né? Então é a máscara atuando. A pessoa às vezes não percebe, porque já criou essa máscara lá no passado. Então, um dos nomes. O outro nome é um eu idealizado, que é como é que eu tenho que ser para que o mundo me aceite, para que o mundo me ame. E a gente, quando criança, foi aprendendo a ter que ser de certa forma. Então, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser melhor que os outros. Eu não posso ficar inseguro, ansioso, com medo. Eu não posso errar.
Ah, a Eliana perguntou se eu vou partilhar. Está sendo gravado, Eliana. Então o vídeo estará disponível depois, fique tranquilo. E aí, qual que é o nosso trabalho no Patchwork? A gente percebe esses comportamentos da máscara, ou esses pensamentos, e a gente mergulha neles. A gente, opa, o que que tá aí por trás? Ah, naquele momento eu estava com medo, naquele momento eu estava com ódio, naquele momento eu estava orgulhoso. E aí a gente estuda, pega essa característica, acolhe, porque todo mundo tem, então sai desse perfeccionismo, fala assim, todo mundo tem medo, orgulho, obstinação e outras características. E quando a gente pega um pequeno problema, um pequeno medo, e a gente trabalha ele, o nosso eu inferior diminui. E com esta diminuição, olha o que acontece: o eu superior aumenta, fica mais disponível, ele já está lá. No fundo, todo eu inferior é uma distorção de um eu superior. Então, quando a gente vai lá, encara aquele medo, trabalha, percebe a origem, etc., a gente libera, a gente fica mais maduro. E essa maturidade maior é o nosso eu superior ficando maior, mais disponível. Aí fez com uma coisa, acontece de novo a máscara, você vai lá, fura esse espacinho, chega lá, agora era orgulho, não era medo. Trabalha aquele orgulho, tal, fica um pouco menos orgulhoso. E aí descobre uma capacidade de autoestima, que talvez tivesse exagerada. Opa, agora eu estou com mais autoestima, eu estou com mais eu superior disponível. E também acontece da nossa máscara ocultar o nosso eu superior. Então eu tenho uma qualidade que eu poderia oferecer para o mundo, e aí eu pego e não faço isso. Não faço porque, o que que vão pensar de mim? Não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer só o que todo mundo faz. Então tem alguns tenho ques que ocultam também o nosso eu superior. E aí, a gente, na visão dessa palestra, inclusive, é muito bom, porque nesse sentido, quando eu oculto meu eu superior, eu estou fazendo mal aos outros, porque eu estou deixando de oferecer aos outros o que eu já tenho de bom e de eu superior disponível. Tudo bem? Tudo bem aí para quem está vendo gravado? Esse é o trabalho que a gente faz no Patchwork, de novo e de novo, de novo e de novo. Em espirais, como a gente chama, ou em camadas. Então, é muito interessante e a gente aprende a fazer isso muito delicadamente, porque, por experiência já de alguns anos, dá para saber que se você tenta pegar essa máscara e ir muito direto nela, assim, ó, aqui tem uma máscara, às vezes a pessoa espana, porque essa máscara está muito marcada. Então a gente vai meio com uma flanela, tipo uma lixa 120, bem levezinho. Na verdade, não, a gente faz furinhos de agulha, assim, só para tentar achar, né, ajudar a ver o eu inferior que está por trás. Muito bem. Então, como eu falei, vamos fazer um exercício baseado nessa palestra. Eu queria que cada um que pegou sua folhinha, aí eu falei para pegar uma folha A4, faça o seguinte: pega uma folha. Cadê? Vocês estão me vendo? Não sei. Vocês estão me vendo também ou não? Ou só estão vendo a apresentação? A gente está te vendo, só que Tá, então, tu segurando a tem que folha. ficar, tu tem que ficar bem na frente da câmera, porque senão Tá. fica atrapalhado com o fundo. Ah, tá bom. Mas vocês estão vendo uma folha branca? Não, Tá, então peraí. a- Eu vou parar, eu vou agora, parar, eu vou explicar o exercício. Eu vou tirar esse fundo aqui também, que vai ajudar. Pronto. Uma folha branca. Dobra ao meio. Então você vai ficar com uma folhinha assim que depois dá para abrir, certo? Então agora, nesse lado aqui, você vai escrever algumas qualidades suas. E desse lado aqui você vai escrever alguns defeitos seus. Eu vou dar uma pausa na gravação para que cada um possa fazer o seu tempo até vocês. Lá. Bom, agora que todos estão com um pouquinho escrito aqui e um pouquinho escrito aqui, o que eu vou convidar vocês? Escolham um dos lados, vocês vão colocar à sua frente e fazer uma escolha. Falar assim, eu vou olhar para isso. Eu vou só olhar. Eu vou observar o que eu escrevi a respeito de mim mesmo
em relação às minhas qualidades ou aos meus defeitos. Perceba a sua escolha, não tem escolha certa nem errada. Só ponha uma certa distância. Uma certa distância. Eu não tô lá dentro. Eu vou olhar de fora para o que eu escrevi a respeito de mim. E a gente vai fazer isso por 1 minuto e meio, mais ou menos. Só olhando e sentindo. Perceba como você se sente ao fazer isso. E agora que você reconheceu esses sentimentos, vou te convidar a olhar para o outro lado e ver se os sentimentos são os mesmos, se são diferentes, se as sensações físicas são as mesmas ou diferentes. Agora você vai olhar para esse outro lado seu. E agora, perceba como você se sentiu se olhando para esse outro lado. E eu vou convidar você agora a abrir o papel e, se puder, fazer um círculo ao redor de todas as qualidades e defeitos e pôr seu nome embaixo. Porque você é tudo isso. Você tem qualidades e defeitos. Então você circula tudo, põe seu nome e a gente vai olhar agora mais 1 minuto e meio para esse todo. E aí veja como você se sente.
E aí pode ir escrevendo suas reflexões. Eu vou dar uma nova pausa na gravação, caso alguém queira partilhar algo. E quem está vendo gravado também pode escrever aí suas reflexões. Gravação. Muito bem. Voltando à gravação, fizemos nossa partilha. E aí eu gostaria de perguntar, eu gostaria que, na verdade, nem precisa me dizer, eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente, só que cada um se conectasse com a emoção, a palavra que expressa o seu sentimento no final dessa aula. Então a gente se permitiu sentir a nossa relação com esse eu superior, qualidades, defeitos, eu total. E falamos muitas coisas aqui, desde o texto lá do começo, desde as primeiras palavras do guia, das bênçãos, do olhar seus defeitos, eu superior e inferior e máscara. E aí vai conectando com a palavra que expressa seu sentimento agora. Inspirado, ficando nessa palavra, atento ou atenta a essa palavra, só vai deixando essas últimas palavras do guia chegarem para você. E assim vou me retirar para o meu mundo e os deixarei com as bênçãos calorosas de Deus para cada um de vocês. Levem com vocês a força que lhes é concedida essa noite, que ela possa fortificá-los, que possa enchê-los de amor e coragem. Sigam seu caminho em paz. Estejam em Deus. E assim finalizamos essa aula. Nos vemos na próxima semana.